Olá, pessoal do sétimo ano, sou a professora Ângela da Escola Municipal Padre Leonel Franca e hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre o material de complementação desta semana, que vai de 30 de novembro a 4 de dezembro. E a parte de ciências está nas páginas 4 e 5. Então, bora começar! E hoje conversaremos mais um pouco sobre a importância das vacinas. Vamos para o nosso laboratório virtual para conversarmos um pouco sobre este assunto. Não esqueçam de ouvir o podcast com as audioaulas. O link para acesso estará na descrição deste vídeo, ok? Vamos lá! No nosso laboratório virtual, vamos relembrar o que são as vacinas. As vacinas são substâncias que possuem como função estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas, a fim de nos proteger contra determinadas doenças. Elas são produzidas a partir do próprio agente causador da doença, bactérias ou vírus, inativados, atenuados ou os seus fragmentos, que é colocado em nosso corpo. Apesar de não causar doença, estes componentes do antígeno são capazes de estimular nosso sistema imunológico. Vamos ver como? Num primeiro momento, é injetado no nosso corpo partes do agente infeccioso ou versões mais fracas desse micro-organismo, ou também partes desse micro-organismo. Num segundo momento, esse antígeno presente na vacina é reconhecido como invasor pelo nosso organismo e os nossos glóbulos brancos dão início a toda uma resposta imunológica, ativando as células produtoras de anticorpos que atacarão este antígeno. As células de memória também serão criadas e elas são capazes de memorizar qual foi o anticorpo produzido especificamente para aquele antígeno durante o combate deste invasor. Num terceiro momento, vemos que após a vacinação e toda essa resposta imunológica, a criação de anticorpos específicos, células de memória, e isso tudo demora um tempinho. Se o antígeno real atacar o nosso corpo, o nosso sistema imunológico responderá mais rapidamente e prontamente a esta infecção. Assim, o organismo se torna imune à doença sem tê-la contraído e também terá uma resposta muito mais rápida a essa infecção. Dessa forma, dizemos que a vacina é uma forma ativa de imunização, pois ela estimula a produção do nosso sistema imunológico e a produção de memória imunológica. Você sabe como surgiu a primeira vacina? Vamos descobrir? Por muitos séculos, a varíola, uma doença muito grave e antiga, causada por um vírus, assolou a humanidade. Ela causava feridas no corpo, febre muito alta e era capaz de trazer graves consequências à saúde, mesmo aos sobreviventes. No século XVIII, o Dr. Edward Jenner fez algumas observações curiosas sobre esta doença e a população. E, com o mistério à sua frente, precisou encontrar uma relação entre elas para encontrar um meio de parar esta doença. Ele desenvolveu um experimento capaz de testar as suas hipóteses. Ele observou que a varíola era transmitida por meio do contato com a saliva e o pus das feridas dos doentes. Que existia um grupo de pessoas que não contraía a varíola humana. Que estas pessoas eram ordenhadores e cuidadores de vacas. Que as vacas também apresentavam os sintomas da varíola, mas de forma mais branda, causada por um vírus parecido. Que estas pessoas relataram terem tido uma varíola muito parecida com a das vacas, mas logo melhoraram. Ele então se perguntou
por que essas pessoas não contraíam mais a varíola humana? A hipótese pensada por ele foi que, ao contrair a varíola das vacas, mais branda e que causava sintomas mais leves, as pessoas, de alguma forma, estavam protegidas com a varíola humana. Dessa forma, Jenner decidiu parar e testar isso. Assim, realizou um experimento. Selecionou um menino e, com um pouco de secreção das feridas das vacas, em contato com uma pequena ferida feita no braço do menino, o infectou com a varíola bovina. Logo, ele estava se sentindo melhor. E algumas semanas depois de ser exposto à varíola bovina, ele foi exposto à varíola humana e não contraiu a doença. Por ter descoberto a imunização do vírus da varíola por meio da doença bovina, ela recebeu o nome de vacina, derivada da vaca, vacinae em latim. Antes da descoberta da vacina, um outro método era utilizado desde o século X, lá na China, e depois ele foi sendo disseminado para o Ocidente. Esse método era o método chamado de variolação. Na época, variolação significava utilizar substâncias feitas a partir do pus de doentes de varíola em pessoas saudáveis para dar imunidade a estas pessoas. Em uma pessoa variolada, a doença se manifestava de maneira mais suave, mais branda. O vírus da varíola, ele percorreu todo o mundo por 10.000 anos e matou bilhões de pessoas, com o número de mortes estimado em 300 milhões. A vacina não apenas impediu muitas mortes, mas também salvou milhões de terem que suportar cicatrizes ou deformidades pelo resto de suas vidas. O último caso de varíola foi em 1977 e foi erradicada graças às medidas e programas como a vacinação. Olha a importância da vacinação aí, ó. Atualmente, assim como a varíola, outras doenças foram erradicadas e controladas com as campanhas de vacinação. E você, está com a sua caderneta de vacinação em dia? Você sabia que manter a sua caderneta de vacinação em dia é um assunto sério? Pois é, as cadernetas de vacinação são padronizadas em todo o Brasil e nela podemos observar o calendário de vacinação indicando as idades na qual cada vacina deve ser tomada e também as quantidades de dose. A maioria das vacinas são dadas ainda na primeira infância, protegendo a criança para o resto da vida e ajudando a diminuir os índices de mortalidade infantil. Na adolescência, são oferecidos alguns reforços de vacinas aplicadas lá na infância e alguns esquemas novos. Tanto na fase adulta quanto na fase do idoso, também temos alguns reforços de vacina. O nosso material traz os calendários de vacinação, tanto da criança quanto do adolescente. Consulte o calendário, compare com sua caderneta e veja se você está com tudo em dia. Fique de olho nessa sua caderneta e também nas campanhas de vacinação. Isso é muito importante. No nosso material, vemos uma notícia sobre uma pesquisa que indica que a vacina tríplice, que engloba sarampo, cachumba e rubéola, pode oferecer uma proteção temporária contra o Covid-19, pois ele estimula a imunidade inata do nosso sistema de defesa, e esta imunidade é a primeira barreira de proteção contra qualquer tipo de infecção, amplificando assim a capacidade de proteção contra outras infecções. E você, está com a sua caderneta de vacina em dia? Não fique fora dessa, ok? Lembre-se que
A vacinação é muito importante para toda a população, pois quanto maior o número de pessoas imunizadas, menor o risco do surgimento de doenças. Porque à medida que toda a população vai sendo vacinada, os índices vão caindo até que nenhum caso seja registrado, pois toda a população estará protegida. As vacinas poupam anualmente 3 milhões de vidas, então não fique fora dessa. Enquanto aguardamos a vacina contra a Covid-19, vamos estar com as nossas vacinas em dia e seguir todas as medidas de proteção, nos preservando e também nos protegendo para que as pesquisas de desenvolvimento e testes clínicos da vacina contra o Covid sejam concluídas e as vacinas consigam ser registradas e liberadas para a imunização da população em geral. Esse processo de desenvolvimento da vacina, de fase pré-clínica e etapa clínica, são etapas demoradas e complexas, mas já vemos pesquisas avançadas atualmente e vacinas surgindo como uma luz no fim desse túnel. Realize aqui as suas atividades propostas que estão na página 5. São 4 questõezinhas e você encontrará todas as respostas no texto do seu material. Também comentamos sobre todas elas nesta aula, então pratique e bons estudos! Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e também ao fim do projeto de gravação das aulas da 8ª CRE. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado todo esse material produzido e estudado bastante. Continue realizando os seus materiais e estudando. Continue se protegendo, se preservando e um Feliz Natal. E que o ano que vem seja de grandes perspectivas e de muita esperança. Lembre-se sempre, nós acreditamos no seu potencial. Bons estudos e até breve. Tchau, tchau!